Votação? Eu prefiro Mais ou esse menos. contexto, que está muito bizarro. Eu acho que como amanhã é payroll e tudo, a gente continuar dentro do que está melhor, não, Márcia, para a gente não confundir. Beleza. E me perguntaram, vou aproveitar para esclarecer algumas dúvidas que já venham me perguntando, se as marcações anteriores permanecem no meu gráfico ou não. Depende, a resposta é depende. As marcações de 50%, dependendo da movimentação do gráfico, ela muda. Então, lógico, não são todos os 50%. Se a gente pegar uma marcação de 50%, por exemplo, desse movimento aqui de pullback, ela vai permanecer a mesma, porque ele ainda não rompeu esse fundo. Mas uma marcação de um micromovimento com o dia de ontem, possivelmente ela muda, igual essa aqui que mudou hoje. Então, assim, as marcações de 50%, eu geralmente tiro e faço todas de novo. Essas marcações de linha contínua do meu gráfico são marcações de suporte e resistências para a esquerda, tá? E as marcações tracejadas são marcações de 50%. Porém, eu vou remover todas para ficar mais fácil aí para todas vocês entenderem. Certo? Sim. Bora lá, então. Todas estão enxergando aí direitinho. Ele está sendo conciliador. Ele está sendo conciliador. Sim. É o conciliador radical, mas é o conciliador. Porque, assim... Nossa, eu nem tinha visto que ele fez essa... Ó, cada vez que a gente olha para o gráfico, a gente vê algo diferente nele. Ó. Ou a gente poderia ser mais radical. Alguém tinha visto isso aqui? Sem Estado de Israel, aquela terra dos palestinos, sabe? Isso seria uma solução radical. Eu não tinha visto essa linha de tendência de baixa aqui. Eu sempre gosto de dar uma olhada no gráfico menor, assim mesmo, pequenininho, sem enxergar os candles, só para a gente ter uma ideia aí do que ele está fazendo, tá? Então, esse é o gráfico do diário, a gente pega vários tempos aí para trás. E a gente nota que ele bateu ali numa linha de tendência de baixa. Que coisa, não? Beleza, como que eu começo analisando um gráfico, tá? Primeira coisa, eu olho para ele, tá, gente? Eu olho com carinho para ele, para ver o desenho dele, o que ele tá me falando. Então, aqui, como a gente já sabe, tem um M desenhado aqui nesse topo do... bonito. Gente, peraí que eu vou tirar esse trem. Eu recomendo, assim, como complemento do corte, que vocês vejam a entrevista que eu fiz com o Breno Altman. Tem um M desenhado aqui nesse topo Gente, olha, é hoje, hein? Kátia. De judeus antisionistas. Não vai, meu povo, não vai. A entrevista que ele deu aqui no Meteoro, que os judeus antisionistas, eles são minoria na comunidade judaica, infelizmente. E ele explica como o sionismo é mais do que tudo, é um projeto colonial. Certo? Todo mundo consegue ver o M aqui? Sim. Ele fala a respeito. Temos esse M desenhado aqui no diário, que foi confirmado pra gente. O nazifascismo acelerou. Segunda-feira, que foi que eu falei para vocês. Como que a gente confirma? Tinha outra dúvida também, que me questionaram. Quando a gente vai analisar um M ou um W, tá? Em qualquer tempo gráfico que seja, eu vou usar aqui o diário, porque tem um M aqui no diário. O FIBO que a gente usa para essa análise é uma FIBO só, que é a FIBO do movimento do pullback. Então, aqui, ó, o mercado estava subindo, né, numa escadinha. O candle 95 e 96 foi o pullback. O candle 97, 98 e 99 confirmaram o pullback. Por quê? Porque eles fecharam acima dos 50%, acima dessa terceira linha aqui dos 50%. Então, o candle 98 confirma para a gente esse pullback. Então, a obrigação do 98, ou do 99, ou do 100, era vir romper essa máxima aqui. Beleza? Aí, o 100 não veio, o 101 não veio, o 102 não veio, o 103 confirma para a gente o quê? A falha de pullback, o M. Por quê? Porque ele fecha abaixo dessa mesma linha dos 50%. Me questionaram o seguinte, Márcia, para eu ver a falha de pullback, é nessa FIBO aqui que eu uso? Não é nessa FIBO do micromovimento que você usa. É na mesma FIBO
do pullback, sempre para vocês analisarem uma falha de pullback, a FIBO fica posicionada no movimento de pullback. É um estado Certo? mais democrático Certo. que tem uma Maravilha. Então, aqui, ó, no candle 103, no 102, dependendo, não no diário, tá? Mas nos 5 minutos, se o 102 fecha assim, eu já considero uma falha de pullback, sem romper a terceira linha, mas o mais seguro e garantido é esperar ele romper a terceira linha. O 103 fez isso brilhantemente. Ele ainda nos falou o quê? Ó, eu vou lá para cima, ele veio aonde? Vamos mudar a FIBA aqui de novo. Olha onde o 103 veio pegar liquidez, exatamente na linha dos 50%, e fechou para baixo aqui, confirmando para a gente o quê? Que ele não tem força de ir para cima. Ele existe, de fato. Sim. Mas Então, o que a gente esperava aqui do 104? Uma continuação do movimento de baixa, visto que o 103 rompeu o 102, o 103 já tinha vindo na região dos 50% pegar liquidez, negou essa região, fechou abaixo dos 50%, rompendo a mínima do candle anterior. Porém, mercado é mercado, né? O 104 acabou vindo para baixo e depois ele acabou fechando para cima aqui na mesma região dos 50%. Então, o que eu falo sempre para vocês lá na sala, tá? Nesse movimento macro, vamos esquecer o candle 105 e 106, tá? Depois a gente analisa ele com mais calma em outra FIBO. Vamos analisar só até o 104, esquecem o 105 e o 106. Então, a gente está olhando aqui até o 103. O 103 confirmou para a gente ali o pullback, a falha de pullback, e confirmou para a gente que ele tinha obrigação de vir para baixo. E eu acho que, se eu não me engano, eu comentei nesse dia aqui com vocês, que esse mesmo 104, né, ele poderia vir ainda buscar uma liquidez nessa região dos 50%. Aí, aqui sim, eu coloco essa FIBO aqui, mas nada de confirmar M, nem confirmar nada disso. É uma FIBO de um micromovimento, para a gente ver até onde o preço pode corrigir, que é o que eu faço sempre na sala, gente. É isso, não tem segredo. Então, possivelmente, eu devo ter comentado com vocês que esse 104 ainda poderia vir buscar liquidez até esse 139.940, 139.421 e 138.900. Então, antes de cair, ele poderia vir até essa região. Por que essa região? Porque é a região de 50%, uma região que ele pode só fazer um pullback para continuação do movimento de alta. Porém, ele nem chegou aí tão lá em cima, a gente considerando essa nova FIBO aqui, né? Ele chegou aí só até a região dos 50% do movimento maior e parou nessa região. Beleza, quando o 104 para nessa região, vem o 105, que foi a mesma coisa que eu falei para vocês. Eu coloquei a FIBO na mínima do 104, na máxima do 99. O que eu falei para vocês? Eu falei, meninas, esse mercado é para baixo. Foi ontem, né, que eu falei que eu ia rasgar meu diploma se esse mercado não caísse. Porém, o que o mercado fez? O que eu ainda falei para vocês? Eu falei, olha, ele é para baixo, só que antes de cair, ele pode corrigir onde? Nessas duas linhas, eu acho que ele já estava. Então, eu falei para vocês, nesse 139, 217, se eu não me engano, era 220 que eu falei, região ali, né, e o 139, 784. Então, o mercado poderia ir até essa região aqui, que é junto com, acho que, se eu não me engano, tinha uns 50% aqui, que não é essas marcações aqui são de hoje, tá? Então, eu falei para vocês, o mercado ele vai cair, a tendência dele é para baixo, porém ele pode corrigir até essas regiões para fazer o movimento de queda depois. E o que é o mais importante dessa análise? O que vocês precisam entender disso tudo, tá? Que é a cerejinha do bolo ali. Se vocês vão fazer uma venda pensando que o mercado vai cair, porque a tendência do contexto macro é queda do índice, continua sendo queda do índice, o que vocês precisam entender? Ele não cai de uma vez, ele não vai cair direto, ainda mais o gráfico diário, ele vai cair devagar, ele vai fazer correções antes de cair. Então, o que vocês precisam entender? Bom, beleza, eu vou vender numa região, mas esse preço, ele pode corrigir até o último alvo. Qual que é o último alvo aqui dessa FIBO aqui que eu estou mostrando, marcando aqui para vocês? Ele pode vir até, no máximo, 139.784. Se o preço vem aqui e rompe essa região aqui, essa linha, a terceira linha dos 50%, ele vai para onde, meninas? Para o topo.
Então, até onde ele pode corrigir? Até a linha máxima dos 50%. Uma coisa que às vezes a gente esquece de olhar são essas linhas da extremidade dos 50%, mas igual estava nas marcações ali do meu gráfico, elas ficam no meu gráfico. Por quê? Porque são também suporte e resistência, não só a linha do meio dos 50%. Então, nesse 105, ele veio até essa quase terceira linha aqui dos 50%, pegar a liquidez e voltou tudo para baixo. Então, ele só subiu e caiu. Porém, nessa alta dele aqui, ele estopou muita gente. Por quê? Porque as pessoas acreditam numa venda, vendem fora de uma região ali, vendem antecipado, o mercado continua corrigindo, mas elas não acreditam ali talvez numa queda, ou fica desacreditada da queda, acaba saindo da operação estopada, e o mercado vai lá e faz todo o movimento para baixo. Então, o que é importante vocês saberem? Até onde o preço pode ir. Então, Márcia, se eu não me engano, nesse dia que eu até vendi lá na sala, eu acho que num pivô que tinha, eu ainda comentei isso com vocês. Eu falei, olha, meninas, eu estava vendendo aqui, porém eu sei que o preço pode corrigir até essa região aqui. Se o preço bate aqui, eu melhoro a minha entrada aqui nessa região, se ele recusa essa região 139, 784, eu melhoro a minha posição aqui, porque eu sei que daqui dificilmente ele vai passar. Por quê? Porque tem um M aqui em cima, o mercado está rejeitando o fundo. Agora, mais uma confluência aqui, que eu acabei de ver, essa linha de tendência de baixa aqui, que ele também bateu aqui no topo. Então, tem algumas confluências que indicam para a gente que o mercado está vindo para baixo. Então, para mim, ele não passaria dessa região. Então, essa região aqui, para mim, é uma região de você fazer um médio, caso você tenha vendido antecipado. E o que é o mais importante do médio, tá? Que é o segredo do médio, na verdade. É você saber se você está bem vendido. O que é estar bem vendido? Se eu vender aqui, ó, vamos usar essa linha de resistência 1 aqui, vamos imaginar que eu vendi aqui, tá? Imaginando que o preço ia só parar nessa linha segunda do 50% e ia cair. Eu vou estar bem vendida, por quê? Porque o preço pode subir só até aqui em cima. Então, você tem um gap aqui, ó, de mais ou menos 500 pontos, onde o preço pode subir. Ah, eu aguento esses 500 pontos com a minha mão? Possivelmente sim. Se vocês têm um bom gerenciamento de risco ali orientado pela gente, pela Lu, pela Fabiola aí, vocês vão ter um gerenciamento que consiga aguentar pelo menos 1.250 pontos para trás no índice. Então, 500 pontos é fácil de vocês fazerem um médio aqui. Eu nem cheguei a fazer porque ele não encostou na linha, ele só voltou depois e ficou tudo bem. Então, o que é o mais importante? Saberem até onde o preço vai e se vocês vão conseguir esperar chegar até aqui. Se não conseguir esperar chegar até aqui, cuidado para vender numa região que vocês não aguentam esperar até onde o preço possa corrigir. Então, esse é o ponto-chave aqui dessas regiões de marcação. Porque não é que o preço vai exatamente no alvo, tudo bem que ele está chegando bem perto ali dos alvos que eu estou passando, mas são regiões que vocês precisam entender o que vai acontecer nessa região. Então, nesse caso aqui do Candle 105, ele veio até aqui, corrigiu, voltou para baixo e fechou para baixo, né? Aí hoje, lá na sala, me perguntaram de novo, Márcia, ontem você falou de rasgar o diploma. E hoje, você vai rasgar o diploma para onde? Vai para cima ou vai para baixo? O que eu falei na sala para vocês? Eu falei, meninas, a visão ainda é macro baixa, tá? Por quê? Por causa do M, por todas as confluências ali do diário. Porém, o que eu falei para vocês? Eu falei, olha, essa FIBO que eu usei lá hoje na sala, tá? Eu falei, olha, o preço, essa FIBO nada, é essa aqui que eu usei. Essa aqui, a mínima do 104. Eu usei essa FIBO aqui desse micromovimento, porque o mercado parou aqui no 105, esse candle 106 ainda não existia. O que eu falei lá na sala para vocês? O mercado, se eu não me engano, estava nessa linha aqui primeira dos 50%. Eu falei, olha, ele está numa região dos 50%, porém, ele pode corrigir até onde? Até os 138.500. Porque se ele passar daqui, ele vai voltar aqui para esse topo, máxima, mínima e 50%. O preço não tem outro caminho, ele segura brilhantemente nessas regiões. E se a gente para olhar para a esquerda, o que eu já falei para vocês também lá na sala, essas linhas, né, a primeira e a última dos 50%, elas sempre coincidem com algum ponto de suporte e resistência, com algum ponto de topo e fundo. Então, o que eu olho? Eu não olho topo e fundo em gráfico diário nem 60, tá? A não ser que esteja numa região muito distante de 50%, aí eu olho. Mas nesse caso aqui, que está tudo embolado aqui de muitos candles, eu sempre olho só essas linhas dos 50%. Então, o preço hoje poderia corrigir até os 138.507 antes de fazer um movimento de queda. Ele acabou, né, ficou enrolado ali, depois chegou no pre coat de mínima, rompeu o pre coat de mínima, voltou lá para o ajuste,
e fez o movimento todo para baixo de novo. Né? Acabou rompendo o pivô, né? Ele estava aqui, acabou vindo para baixo, dando alvo aqui no pivô, acabou rompendo o pivô. Então, o que acontece com o preço? O preço se movimenta. Então, o que é importante vocês colocarem na cabecinha de vocês? Não se desesperem com o preço voltando. Se vocês trabalham com stop financeiro, não tem por que se desesperar, porque essas regiões são muito importantes para a gente tomar decisões de abandonar a operação ou fazer um médio. Então, isso é importantíssimo. Então, olha, essa foi a fibra do micromovimento que eu falei para vocês, junto com essa fibra do micromovimento, olhem bem essa região do pivô aqui, ó. Eu vou voltar a fibra para esse movimento aqui. Olha onde está a linha dos 50%. Mesmo pivô. Outra fibra, a fibra do pullback, também coincidiu com essa região aqui de pivô e desses 50%, que foi o que eu falei lá na sala para vocês, que era uma região que ele poderia vir corrigir o preço. Certo? Márcia, esse gráfico é do diário, certo? Do diário, E esse exatamente. caixote que você fez aí, você pegou de quando Isso é a uma quando? fibra. Pois então, a fibra, mas você traçou a fibra de quando a quando, ou de qual candle a qual candle? Eu tracei a fibra, Eliana, do movimento do M aqui, tá? Ó. Oi? Cada candle desse aí é um dia, certo? Cada candle desse é um dia, exatamente. Ah, tá, isso que eu tava confusa aqui. Então, O aí diário, cada candle desse você é pegou um o maior dia. topo e o maior topo. Eu peguei, Eliana, o movimento do pullback aqui, tá? Ó, o mercado só diminui aqui para vocês verem. Esse movimento é do mês passado, até agora, O né? mercado estava vindo, ó, numa tendência de alta, né? Desde o final de abril ali, quer dizer, no meio de abril, começo de abril. Ele vem subindo de escadinha, chegou num topo. Nesse topo aqui ele fez um M. Eu peguei a fibra desse movimento aqui. Ok. Do movimento do pullback e da formação do M aqui em cima, tá? Porém, a gente tem outras fibras que a gente pode considerar aqui para traçar alvos para baixo, que são os alvos que eu passo para vocês também. Então, ó, vocês vão ver que eles sempre vão coincidir com alguma coisa, com o pivô ou com o clear coat. Qual o alvo que a gente tem aqui para amanhã, se alguém quiser anotar aí já, ó, 135,980, tem uns 50%, uma região bem importante que segurou o preço aqui no 96 e no 97. O mercado pode ir até o 100 e... Peraí, deixa eu chegar para cá para enxergar. Até o 134,637. Ele rompendo essa região do 134,637, o que ele vai fazer? Ele vai vir fechar esse gap aqui, ó. Estão vendo que tem um gap aqui? Uhum. Qual foi o primeiro alvo que você falou, Márcia? 136 bola. Eu mudei a fibra, ele ficou no Aí ele 136,001 aqui. Ele vai até... Ele vai vir até o 134,637, que é uma região bem importante. Se a gente olhar aqui para a esquerda, ó, aumentando a fibra para cá, ó, tem uma região de topo aqui, ele segurou o preço aqui, aqui ele está um suporte, aqui ele está uma resistência, aqui ele virou um suporte de novo. Então, essa região aqui, ó, dessa terceira linha dos 50%, 134,637, é aquilo que eu falei para vocês, essas terceiras linhas, ou primeiras linhas, né, dependendo do lado aí que você quer olhar, elas são pontos de parada. Se você olha para a esquerda, elas sempre vão coincidir com o topo e fundo. Então, se o preço passar do 136 bola, ele vai vir nessa região do 134,637. Se ele rompe essa região do 134,637, ele vai vir fechar o gap. Cadê o meu retângulo aqui? Esse gap aqui, ó, que ele está devendo já há algum tempo. Eu acho que é por causa disso aqui, né? Não adianta você chamar o caldo do Campari para debater qualquer coisa, é isso que vai sair, gente. E assim, não se enganem, a gente tá rindo porque é ridículo mesmo, mas assim, tem muita coisa assim, criminosa que passa por ele vai vir fechar esse gap. Então, se ele passa desse 134,637, ele vai vir aqui nessa região fechar o gap. Aí, beleza, né? Ele tem todo esse gap aí para fechar. O que a gente faz agora com a fibra? A gente coloca num outro movimento. Olha que impressionante, hein, esse 50%. Gente do céu, olha onde ele parou.
A linha dos 50% desse movimento macro aqui de alta do índice parou exatamente no 133.310, que é exatamente o fechamento do gap. Portanto, meninas, esse alvo aqui é importantíssimo, 133.310. Porque é o fechamento do gap junto com 50% de toda essa pernada de alta aqui. Então, possivelmente, quando o mercado bater aqui, ele vai segurar. Quando ele romper aqui, romper essa terceira linha, ele vai vir buscar essa mínima aqui embaixo. Conseguiram perceber o tanto que esse 50% coincide com pontos importantes? Mas ele tem um ponto, assim. Com certeza. Falem comigo, meninas, eu não estou vendo ninguém. Sim, com certeza. Sim, Márcia. É ruim, né? Exatamente. Tendência de É ruim quando venda, a gente tá então, falando né? sozinha, né? Mas quando a gente compartilha a tela, não tem jeito, né? E se a gente olha para a esquerda aqui, ó, deixa eu tirar essa fibra daqui, só para vocês entenderem o que que é o gráfico do diário, tá? Aqui, o que que a gente tem aqui nesse fundo? Um W. Um W, que coisa, não? Que coisa. E nesse fundo aqui? O discurso aí do Guida, Também um Outro W. W? Nossa, que coisa, né? E esse Outro topo aqui, o que a W gente tem? grande e um W pequeno. Um M. É, um M. O M. O que que acontece depois de um W? Sobe. O que que acontece depois de um W? Sobe. O que que acontece depois de um M? Cai. Cai. Caiu de uma vez? Subiu de uma vez? Não, ele tá indo de escadinha, igual ele vai fazer aqui, possivelmente. Ah, mas ele vai vir fechar esse gap aqui? Direto, só se tiver notícia. Payroll amanhã? Possivelmente. Se não, ele não vai de uma vez, ele vai com calma, ele vai de escadinha, ele vai subir e descer de escadinha. Porém, o que que é interessante da gente ter essas visões de gráfico? É a gente conseguir entender um contexto macro e a gente procurar o quê? Mais operações de venda. Se for para a gente ficar em dúvida do que fazer, se o mercado estiver ruim, igual ele estava hoje o mercado estava péssimo. Ele estava, né, ali dando alvo em cima e embaixo, igual ontem, ele estava bem copiado de ontem. Né, dando alvo em cima, embaixo, em cima, embaixo, em cima, embaixo. Se vocês têm dúvida do que fazer, vende. Por quê? Porque é mais seguro para vocês ficarem vendidas. Porque a tendência macro do mercado é vender. É venda, é para baixo, tá? Principalmente porque tem esse M, né, Márcia? Exatamente, justamente por esse M aqui, junto com essa linha de tendência de baixa aqui, né? Que ele fez aqui nessa região. Então, esses são os alvos para amanhã, já que de queda do índice, né? Esse primeiro aqui que eu falei, 136 bolas, se ele romper, ele vai vir buscar a mínima do 96. E se ele romper aqui, ele vai vir fechar esse gap. Ele pode ir para cima? Pode, ele pode ir para cima, né? Aqui ainda não tem fibra, mas eu vou traçar ela, porque ela é minha, eu traço onde eu quero. Então, ó, a gente tem uns 50% aqui de um movimento micro, eu não sei onde o mercado vai abrir amanhã, tá? Por isso que eu falei para vocês hoje na sala, que eu gosto sempre de esperar a abertura para a gente saber o que ele vai fazer. Mas vamos imaginar que o preço abra aqui nessa região desses 50% desse micro movimento, 138 bola aqui, ó, 138,026, eu considero 138 bola. Então a gente sabe que se ele fechar aqui nessa região, ele pode só estar fazendo um pullback para continuar caindo. Se ele rompe aqui o 138,382, que é esse topo aqui, ele vai buscar o quê? Essa máxima aqui, ó, do 139,534. Vamos imaginar que dá uma zica lá e ele sobe mais ainda. O que que a gente faz? A gente sobe a fibra. Então, se ele romper aquela região que eu falei do qual que era aquela região? Nem lembro mais. 138. 138,400 aqui, né? Que é essa terceira linha do 50%. 138,400, ele vai buscar o quê? 139, 100, 139 bola, essa região do 139 aqui. Se ele passa, ele pode vir até no máximo onde? Até corrigir para continuar caindo, até o 139,677. Que vai coincidir com esse topo aqui, exatamente onde ele parou, tá? Esse 50% aqui do dia anterior. Então, se o mercado sobe, essas são as regiões que ele pode vir buscar liquidez antes de continuar o movimento de queda, tá? Alguma dúvida no diário, meninas? Não, muito interessante, né? Beleza, então vamos colocar o 60. Quando o diário tá bonitinho, igual o tal do índice,
vocês vão ver que o 60, ele nem conta tanta coisa pra gente assim, tá? Nesse caso aqui, o 60, a gente tem uma outra linha de tendência de baixa aqui, essa daqui eu tinha visto já, que é essa daqui. Vou até tirá-la daqui, porque... Então não é à toa que ele arma esses debates. Então, ó, é o mesmo M, deixa eu esticar aqui, que eu não gosto de candle gordo, é o mesmo M do diário, porém com muito mais candles. Então, é o mesmo M, ó, o desenho do M do diário, porém com muito mais candles. Porque a gente está analisando 10 candles num dia, que são 60 minutos, o gráfico de 60, né? Então, olhando esse gráfico de 60 aqui, ó, nesse de 60, tem até um movimento mais bonitinho aqui no micro, ó. A gente pode traçar uma fibra da mínima aqui de hoje, né? Até essa máxima aqui. A gente tem esse 50% aqui, ó, no 137,250. Se a gente coloca a fibra na máxima do 1 aqui, a gente vai ter a fibra do dia anterior, que é o dia de hoje, né? Então, ó, coincidentemente, 137,400 vai coincidir com esse pure coat de mínima de ontem aqui, e também com 50% do dia anterior. Então, amanhã, quando o gráfico abrir, vai ter uns 50% do dia anterior nessa região aqui, ó, do 137,409, que vai coincidir com esse pure coat de mínima aqui do dia anterior. Então, o preço, eu não sei se ele vai abrir para cima ou para baixo disso, tá? Mas a gente sabe que aqui também tem um micro movimento, que ele pode vir até onde? Até o, ó, coincidiu também com o ajuste. Que coisa, não, gente? É impressionante essa região, 50%. Então, ele chegou até o 137,400, na linha que é o mínima. Ou é só para mim? Não sei. Tá, o que aconteceu? Não, a gente tem tudo não, tô te ouvindo bem. É Samira que falou alguma coisa. Acho que ela falou, estava aberto. Estão me ouvindo, então, normal? Sim, tá normal. Não, Marcos. Beleza, então, continuando, ó, vocês vão ver que sempre, gente, é impressionante. Quando vocês começarem a traçar essas fibos, sempre bate com alguma coisa. Olha aqui, a terceira linha dos 50%, 137,609, tá onde? Exatamente no ajuste. A linha do meio tá onde? Exatamente no clear coat de mínima. Vocês acham que essa região aqui é forte ou não? Sim, muito forte. Sim, muito forte. Então, eu não sei onde o mercado vai abrir amanhã. Eu sei que tem essa região aqui muito forte. Se ele abrir para cima dessa região aqui, ele tem esse topo, né? O clear coat de máxima vai estar aqui na máxima do 1. E aí, se ele rompe ali, a gente tem uma fibra ali do movimento um pouquinho maior, que é esse topo aqui. Então, ó, nessa fibra desse movimento um pouco maior, a gente tem essas outras regiões de 50% que também podem segurar o preço. Então, ele pode ir até o 138,407 nesse né, macro movimento aqui. Se ele passa daqui, ele vai buscar onde? Esse topo aqui. Então, qual que é a diferença do gráfico diário do 60? O diário, ele nos traz mais informações micro, do micro movimento. Todas essas paradas que eu falei para vocês, a gente não tinha visto no diário. A gente tinha visto no diário qual parada? Uma parada muito mais macro do contexto. Eu até vou marcar aqui para vocês verem, para a gente até confirmar essas daqui, ó. Vamos fazer exatamente o que eu falei para vocês. Nessa mínima, até aqui. Eu tinha falado do 138 bolas, certo? Aqui o 138... E esse aqui em cima. E o movimento macro aqui. A gente tem um outro 50% aqui. E tem o máximo aqui. Certo? Foi isso aqui que a gente comentou do diário, certo? Alguém aí? Sim. Beleza. Vamos lá para 60. Deixa eu tirar essa fibra daqui. Olha lá, ó. Essas são as marcações do macro movimento ali, né? No 60. O que a gente vê, ó? A gente vê o 50 do dia anterior, que é essa região de ajuste mínima que eu falei para vocês. Essa marcação a gente não tem no diário, porque o candle do diário é um candle só, né? A gente tem os 50%, mas é só para marcar os 50% lá mesmo. Mas a gente tem os 50% aqui do dia, junto com o ajuste clear coat de mínima.
Aí a gente tem essa outra marcação, que coincidentemente é a mesma do 138 bola que eu falei para vocês, e a linha de cima aqui dos 50% junto com o pivô. Então, no gráfico do diário, a gente consegue ter marcações mais macro. Se a gente pegar aqui agora a FIB e subir lá para o topo, a gente vai ter essa linha que eu marquei lá no diário. Porém, no gráfico de 60, a gente pode usar essa fibo. Se ele passar daqui, a gente pode usar essa fibo. Se ele passar daqui, a gente pode usar essa fibo e essa fibo. Então, o gráfico do 60, o que ele mostra para a gente? Movimentos mais micros, alvos mais curtos, na verdade. Os alvos do diário são geralmente alvos mais longos. Quando coincide o diário com 60, fica mais bonitinho para a gente, né? Porque a gente tem uma confluência maior. Mas então aqui pra gente, no gráfico de 60, quais marcações que a gente tem? A gente tem os 50% do dia anterior, que vai estar, né, no gráfico amanhã, na hora que a gente abrir. A gente tem essa linha aqui em cima, 137,612, que vai ser o ajuste aqui para a esquerda. Se a gente olhar para a esquerda, vai ter um ajuste, que ele pode vir até aqui e corrigir. Se ele passa daqui, ele vem para esse topo aqui, né, que coincidentemente foi o pivô. Antes de chegar nesse topo, ele tem esse 50% aqui do movimento um pouquinho mais macro, que também pode segurar o preço. Por que às vezes o preço não chega no topo? Porque tem exatamente essas marcações aqui, de 50% antes. Então, ele pode só vir aqui, o candle vem aqui, a agulha, vem com o pavio até aqui em cima e fecha abaixo dessa região aqui. Por quê? Porque tem esse 50% aqui. Então, de repente, se ele rompe aqui essa região de 50% de mínimo e ajuste, que é 50%, né? Ele pode buscar esse outro 50%, ou pode vir buscar aqui nessa região aqui de máxima do dia anterior, que vai ter um percote de máxima. Passando daqui, ele vai para onde? Vem para essa outra marcação que a gente fez aqui em cima, né? O 138,425, passou daqui, ele vem para onde? Para esse 50%, passou daqui, vem para esse outro topo aqui. É isso, meninas, essas são as linhas, essas são as marcações que eu passo para vocês lá na sala, sem segredo algum, tá? Olhando para baixo aqui no gráfico de 60, para a gente ver alvos, é a mesma coisa, tá? Aqui tem até mais paradas, ó, vamos olhar aqui, vamos pegar aqui. Aqui, ó, aqui é a parada que eu falei para vocês. Aqui para trás, ele serviu de suporte e resistência nessa acumulaçãozinha aqui, ó. Nessa região aqui de acumulação. Então, aqui, a gente também tem um ponto de parada. Eu falei para vocês que se ele vier mais para baixo, ele vem fechar o gap. Se ele fecha esse gap, ele pode vir até onde, ó? Até esses topinhos aqui para a esquerda, que olha como que segurou para cá, segurou aqui, virou um suporte, rompeu, virou uma resistência. Então, ele tem essa região para segurar o preço. Se ele passa, ele tem essa. Se ele passa, ele tem essa. E assim a gente segue, né? Não vai mandar 7 mil pontos num dia. Então, esses pontos aqui são pontos de possíveis alvos para baixo do índice aí. A longo prazo, tá? Não vai ser agora, porque ele nem gap fechou, né? Então, é mais ou menos isso. Muito bom. Alguma dúvida, meninas? Algum tipo de imigração? Não. Tem pessoas com alto... Certeza? Normalmente, a minha dúvida é exatamente igual você fez aqui, achar os topos e os fundos corretos para poder fazer a marcação, até onde eu vou, sabe? O que você está vendo, Eliana? Sem complicar o negócio. O que você está vendo aqui nesse gráfico de topo e fundo? É ali que você marca. Ah, Márcia, mas tem um topo aqui, tem um topo aqui, tem mesmo. Se você quiser marcar, você pode, mas fica linha demais no gráfico. Eu, Márcia, não gosto, por quê? Porque eu vejo região. Procurar marcar as mais relevantes, né? E você enxerga exatamente que segurou o preço mais vezes no passado. Uhum. Mais ou menos isso. Márcia, Essa daqui, o tanto que segurou, ó. Oi. a LTA e a LTB, como que você traça elas? Elas ficam aí... Elas ficam no... Essa daqui do diário, né? Deixa eu voltar aqui pro diário. Essa do diário, eu vi agora, tá? Não tinha nem visto essa linha aqui. Sim, é bem distante. É, porque ó, ela pega de 2023 para cá, né? Muito, o ano de 2024 inteiro. Então, ela Mas é é interessante. fixa, ela não é uma coisa Ela que vai você ficar aqui, traça. possivelmente. Não, essa vai ficar.
no meu gráfico, por quê? Porque eu não vejo o índice muito para cima aqui, tá? Então, eu vejo ele mais para baixo, então ela vai ficar. Deixa eu colocar no gráfico de 5, que é mais fácil para a gente traçar uma linha de tendência de... Aqui, ó, essa aqui ficou bonitinha. Eu até tracei ela hoje, eu não conheço aqui não. O republicano de estar na lista de pessoas que frequentavam as festas de Jeffrey Epstein, empresário falecido que esteve envolvido no centro de uma rede de... Essa é uma linha de tendência de alta. Sim, não, essas assim, do dia a dia, curtinhas, eu entendo bem. Eu queria saber aquela longa lá, de quanto tempo, né? Aí você falou que tá lá desde 2023. 23, aquilo lá é visual mesmo, tá? Não tem nada que você que faça. Você diminui o gráfico e é visual, ó. Eu bati o olho e vi, falei, nossa, tem uma linha aqui. Talvez se a gente até esticá-la para cá, ó. Sim. Talvez até chegue ali, ó, nesse outro topo aqui. Só rompeu aqui esse cucurute aqui e continuou caindo. Então, ele vem numa tendência de baixa ali desde 2021, vem. Ó, se a gente diminui o gráfico ali, a gente tem essa linha de tendência de baixa aí desde 2021, que tá ali. E se romper agora, que tá próximo, né? Aí tem que mudar ela. Aí você muda, aí você tira ela, na verdade, né? Se ela rompe, o que geralmente acontece com linha de tendência de alta e de baixa, tá? O preço rompe aqui, faz uma correção na própria linha e continua o movimento de alta. Então, se vamos imaginar que o índice suba aqui, rompe. Então, ó, vamos imaginar. Gente, essa coisa aqui não funciona. Agora foi. Vamos imaginar que o índice rompe aqui, essa linha de tendência de baixa, o que ele vai fazer? Ele vem corrigir aqui, ele bate nessa linha de novo e continua o movimento. Então, depois que ele faz esse movimento aqui, você já tira a linha daqui. Não faz mais sentido você ter essa linha aqui, tá? E se a gente olhar, por exemplo, aqui, ó, tinha outra linha. Concorda que aqui tem outra linha? Olha que bonitinho. Aí, ó, aqui é um exemplo legal, ó. Ele acabou rompendo a linha aqui e quando ele voltou, ele rompeu para dentro de novo. Então, aquilo que eu falei para vocês desclassifica. Você só vai imaginar no movimento de alta. Geralmente, isso aqui é até um setup de entrada. As pessoas esperam romper. Na hora que bate aqui, nega essa linha, eles compram a continuação do movimento de alta. Nesse caso aqui, ele já rompeu para baixo de novo. Então, não tem esse movimento que eu falei para vocês. Sim. Certo? Se vocês olharem... As pessoas usam muito isso para fazer compras mais longas, né? Swing trade, ficar muito... Essas linhas de tendência de alta, elas respeitam muito, muito mesmo. Igual hoje, eu estava falando com a Laila... Oh, meu Deus. Com a Laila no telefone nessa hora aqui, né? Eu falei, Laila, ó, tem essa linha de tendência, eu acho que ela estava vendida ainda, se não me engano. Na hora que esse candle, olha que bonitinho, gente, isso é muito bonitinho, né? Impressionante. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. O mercado estava aqui, né? Estava subindo, não passando da região dos 50% aqui, passava um pouquinho, voltava. Eu falei para lá, Lola, ele tinha essa região de acumulação aqui, que ele acabou não rompendo aqui do candle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 aqui. Uma região muito forte, vou traçar uma linha aqui para vocês verem. Essa região aqui, ó. Uma região muito forte, o preço não passou daqui. Aí eu vi essa linha de tendência de alta. Quando rompe essa linha de tendência de alta, olha onde o candle 55 veio, o 56 veio e não rompeu. Ele bate exatamente na linha e nega. Quando ele faz isso, esquece, o mercado vai corrigir para baixo. Foi exatamente o que ele fez. Isso acontece muitas vezes, a não ser que se o 55 tivesse voltado para cima da linha de novo, aí esquece, aí você até exclui a linha do gráfico, que ela não vai servir para esse tipo de análise que a gente está fazendo aqui. Mas é muito importante, é muito interessante. E aqui, ó, igual eu falei para vocês hoje, aqui no começo do dia, né? O mercado estava bem ruim, né? Ele estava num range aqui, né? Dando alvo em cima e embaixo aqui, nessa região de FIBO dos 50%. 11 de março a gente já estava dizendo lá. Aqui, essa região aqui, né? Na verdade, eu tinha considerado a FIBO do gap. Ele estava dando alvo exatamente dentro dessa região aqui dos 50%, não saindo nem para cima e nem para baixo. Tanto que eu falei para, acho que a Kátia, né, que comprou no 10. Falei, se querem fazer alguma coisa, compra aqui no topo.
quer dizer, vende aqui no topo e compra aqui no fundo. Então a Kátia acabou vendendo aqui, não saiu, acho que pagou 80 pontos, não foi não, Kátia? Quanto a esse que ele teve agora no Doge, mas ele tinha Pagou lugar menos, ó, de primeiro pagou rodado do 70 Trump, pontos até a mínima aqui. Por quê? Porque o E Trump depois Esse ele gráfico aí é raspou o para de hoje, cima. Márcia? É o de hoje. e o Musk ele É ganhava o de hoje. dinheiro Tá vendo aí no candle 65, né? 65 para baixo, essa descida que ele deu aí? Tô vendo. Eu tava aqui na frente dele na hora, eu vendi. Ô, Eliana, que maravilha, hein? Vendi, deu. Aí onde? Peguei 600 e poucos pontos. Oh, maravilha, Eliane. Paguei o Você quê? vendeu a hora que ele rompeu Eu fiquei o negativa de aqui ou manhã. não? Eu tinha ficado negativa de manhã, na hora que ele rompeu a mínima aí. E aí eu fui falar, quer saber? Vamos embora. Aí eu entrei no final aqui do 71 aqui, eu entrei, ele testou um pouquinho, desceu, eu acreditei e levei ele. Muito bem, Eliana. Parabéns, é isso aí. Mas já rolou quebra-pau entre o Pérez Arredondado Nossa, ou um obrigada, topo viu? arredondado? do governo, justamente por causa Imagina. das tarifas, que o Bezos queria colocar, deixar claro nas vendas da Amazon. Ó, aqui, ó, um topo arredondado. Das tarifas do Trump, e o Trump não gostou e acusou. Fiz errado, mais para cá um pouco. Que eu sempre falo para vocês. Da propaganda chinesa. Mais ou menos isso. O que que isso indica pra gente? Fraqueza. Fraqueza de mercado. Mais uma confluência para quê? Para a gente pensar no quê? Numa venda. Se for para fazer alguma coisa, vende, porque ele não tem força para passar aqui. Eu mostrei já que essa região aqui segurou o preço para trás. Não tem força. Olha aqui como que segurou o preço aqui. Não tem segredo, gente. Você olha para a esquerda, olha aqui o tanto que segurou. Olha aqui esse ponto aqui, ó. Mercado para em algumas regiões, pode colocar uma linha ali que vai ter segurado muito para trás. É uma região de interesse dos big players, tá? Uma região de briga ali, de negociação do preço. Então, eles ficam negociando aqui nessa região. Não conseguiu passar para cima, ele vai vir para baixo. Não tem muito ali para onde correr, tá? Esse é o segredo aí do jogo. Vamos passar ali pelo dólar rapidão, só para quem gosta de dólar e não ficar triste. Mas ele é econômico. O Trump é anti-global. Ele é anti. Olha aqui as minhas linhas. Nós temos um monte de linha aqui no dólar, né? Deixa eu excluir tudo. Elas dependem do império e dependem de países em que o império tem penetração, assim, dessas receitas oriundas do mundo todo. Dólar, que a gente tá falando, né? Lá na sala, ó, acabou rompendo hoje, hein? Fabiola! Gente, o dólar rompeu a região. Você começa a abrir espaço Que coisa, hein? Fabiola! Fabiola! Gente, rompeu todos os topos à esquerda. Fabiola do céu! Gente, vou até marcar essa linha aqui, que essa linha vai ser importante para nós. Então, até então, o dólar estava nesse caixote, né? Nesse retângulo aqui, ó, que não saía e não passava dali de jeito nenhum. Nessa mínima aqui que eu falei para vocês, ó, 5.640 na sala várias vezes. Bateu, bateu, bateu. Não rompi essa mínima. Uma mínima bem forte, né? Que segurou o preço aqui para trás, ó, várias vezes aqui, ó. Mesmo região ali. Rompeu. Rompeu hoje essa região pelo diário. Ó, rompeu até esse topo aqui para a esquerda. O negócio ficou interessante, hein? Rompeu esses topos aqui também. Então hoje caiu os dois, Márcia. Uai, então, agora azedou o negócio, hein? Vamos ver o que vai ser. Eu não gostei desse dólar assim, não. Tá vendo, Fabiola? Olha, gente. Culpa da Fabiola. Culpa da Fabiola, Deve ser mesmo, deve ser tudo a Fabiola. Tudo é Fabiola, Fabiola, mas olha isso, eu não tinha visto que tinha rompido, não, gente. Beleza, o que a gente faz com o dólar agora? Tá muito distante uma FIBO aqui para baixo, né? Nem tem, apesar que aqui até dá, hein? Mas enfim. Só para fechar, Ixi, Sophie, ficou lá uma pra última cima. nota aqui do G1. A fortuna do Elon Musk já despencou Não deu, não. bilhões depois da Fabiola. do Donald Trump. 148 bilhões, gente? Amanhã não é dia de operar, não. Amanhã é payroll. 900 Gente, não gostei reais. desse dólar, hein? Não é uma notícia pra gente Bom, mas vamos lá, ó. O dólar rompeu ali. Cara, Essa região que tá vendo que ele segurou aqui nesse 24, aqui em 2022, né?
região que ele segurou aqui, então pode ser que seja um suporte para ele, como pode ser que não. Passando aqui dessa região, a gente tem esse topo aqui para a esquerda, a gente tem esse outro aqui, e a gente tem esse fundo aqui. Tem um outro fundo aqui, ó. Eu acho que também os caras não atualizam tanto, até para não ter backlash. Tem outro aqui. Mas aqui ainda tá aparecendo como primeiro, tá dizendo que Isso aí, esses são os alvos de dólar aqui. Dólar não tem fibo para baixo, tá? É tudo alvos aqui olhando para a esquerda. Se a gente pensar numa fibo, eu acho que talvez esse 5.600 segure o preço, tá? Que foi aquela linha que eu marquei. Então tá, a gente pega a mínima aqui, esse último micro movimento aqui. A gente tem uns 50% aqui, ó, no 5.692. Que ele pode vir corrigir até aqui para continuação do movimento de queda. Se ele romper o 5.711, 5.710 ali, ele vai obrigatoriamente, né, a tendência maior dele é vir buscar o 5.776. A gente tem uma fibo... essa é a última fibo do diário, né? Deixa eu até anotar aqui para a gente ir para os 60, para a gente ver se coincide com alguma coisa. Então, essas são as regiões. Se ele passar daqui, ele vai buscar esse topo aqui. Se ele rompe isso tudo aí, ele vem aqui, a gente tem essa outra fibo aqui. E aí a gente vai subindo, né? As fibos, tem a máxima do caixote ali dentro, né? Inclusive, com uma notícia extra aí da Nos 60 minutos. Vamos ver. Nossa, olha que horror. Fabiola, gente. Eu acho que ele não cai amanhã, não, gente. Olha esse fundo aqui do dólar. Vai voltar para dentro do caixote. Ai, ai. Vai voltar para dentro do caixote, Fabiola. Possivelmente. Esse fundo aqui ficou feio, hein? Amanhã, então, nós vamos guardar o dólar dentro do Ô, caixote. Márcia, a Fabiola falou que amanhã acorda só meio-dia. É, né? Deixa ela. Eu vou ligar para ela 50 vezes até ela acordar. Ó, a gente tem uns 50% aqui, ó, de ontem, né? Que é os 50% do dia anterior. E daí vem Vinícius Alves e presenteou mais. Em cima da cadeira aqui. Esse 50% foi o que eu... tem esse outro 50% aqui desse, né? Máxima, sei lá, desse movimento aqui. Mas aí eu acho que o 50% do dia é até mais relevante. A gente tem esse outro 50% aqui. Esse eu gostei também, hein? Esse vale a pena marcar. Ó, tem esse outro 50% aqui. A terceira linha dele coincide com qual 50%? Aquele mais macro que a gente marcou aqui, ó. Exatamente esse. Visto que o dólar tem um gap para fechar aqui ainda, ó. O dólar tem um gap para fechar para cima, índice tem um gap para fechar para baixo. Amanhã tem mais, estaremos eu, Pedro e Daiane aqui, mais um plantão no Meteoro. Tchau, tchau. E tem essas duas regiões de 50%, caso ele venha para cima, tem 50% do dia, né? Fica mais aqui embaixo. Tem esses dois 50% aqui, que são 50% bem interessantes. Ele pode chegar até os 5.713, descendo de escadinha aí o dólar, hein? Nesse caixote. Nossa, Fabiola, ele vai voltar para dentro do caixote, certeza, gente. E esse prior coat de mínima aqui, que vai estar para a esquerda amanhã, é a mínima do caixote ali. Se ele já abre para cima daqui, dessa mínima amanhã, é só comprar que vai para dentro do caixote. Ele vai voltar para dentro do caixote, exatamente. Dólar, então, o que a gente nota no contexto mais macro, tá? Que o índice está sobrecomprado e o dólar está sobrevendido, tá? O que é isso? O dólar está barato e o índice está caro. Então, se o dólar está barato, ele está numa região de venda, e se o índice está caro, ele está numa região de compra. Porém, ele pode fazer movimento em ondas, então ele pode subir antes de cair, ou ele pode descer antes de subir. Então, a gente nunca entra no mercado com viés de que, vai cair, então vou vender. Não, não tem nada disso. E o dólar é a mesma coisa, tá? Se a gente olhar esse topo aqui do dólar, tem um M. Se a gente for caçar mais fundos aqui, ó, aqui nesse fundo do dólar, tem um W.
Aqui eu não sei se ele chegou a confirmar o W. Né, ele até confirmou aqui, ó. O W nesse fundo aqui, mas não pagou. Pagou só até a máxima. Depois ele veio aqui, 2 dias bem ruim aqui, né? Esses 2 candles aqui. É a mesma análise, tá? Dólar e índice, a mesma coisa. Dólar muito barato, índice caro, então a gente espera aí essa correção, tá? Mas o mercado é mercado, né? Ele pode cair ainda até um pouco mais nessas regiões aqui que a gente marcou para continuação do movimento de alta. Certo? Fabiola, esse dólar, hein? Vamos olhar o 60 que tá mais bonitinho para nós. Deixa eu ver o dólar hoje, o que ele fez. Caiu dos cabelos. Os cabelos já não tem mais mesmo, né? Você já puxou todos. Ô, Márcia, a Vanessa levantou a mão. Vamos falar, Van. Não é em relação ao dólar, não, é porque eu estava marcando aqui. Então, só confirmando, quando a falha de pullback, ela é confirmada mesmo, mais assertiva quando perde as 3 linhas do 50%. Exatamente, quando ele perde a última linha lá, né? Ou a primeira, né? Se for abaixo da 50% mesmo, eu entrei, ele voltou. Ó, deixa eu te dar o exemplo de hoje, né? Cadê o W de hoje? Ai, que lindo, né, gente? E eu puxei os cabelos da Laila aqui, viu? Deixa a Laila. Ela tá vendida aqui. Eu falei, Laila, é um W. Ela não é W nada, mas treino confirmou. Eu falei, confirmou. Olha que coisa mais linda aqui, Van, ó. A gente sempre coloca a FIBO no movimento do pullback, né? Então o mercado tá caindo aqui, 25, 26, 27, 28, no próprio 29, se a gente for olhar com carinho, ele já deu uma confirmação de um W aqui no 29, porque o 29 veio com pavio até aqui embaixo e voltou para cima. Então o próprio 29 confirmou o pullback. Como ele fechou acima dos 50%, ele confirma a falha de pullback. Se a gente tivesse entrado aqui no 30, teria passado calor aqui. Por isso que eu te falei que eu passei calor, Márcia. Por isso, eu entrei no 30. Você entrou adiantado. Eu não entrei aqui, não. Eu não tive coragem por causa do pre-coat de mínima. Como teve o pre-coat de mínima aqui, eu falei, tá esquisitado isso aqui. Vou esperar o 30. E na hora que eu esperei o 30, ele negou o pre-coat de novo, mas também negou o 50. Eu falei, tá estranho, hein? Mas aí na hora que o 31 veio aqui embaixo, deixou esse pavio e voltou e não rompeu o 30, aí eu falei, Lailinha, esquece bebê, vai formar um W. Aí na hora que o 32 fecha assim, aqui vão, o 32, ele não rompeu a terceira linha, certo? Porém, eu, Márcia, já entrei no 33 mesmo. Depois que ele testou para baixo, já posicionei a ordem aqui e saí aqui no ajuste. Show. Por quê? Porque estava muito claro para mim. Mas por que está claro? Porque o mercado deixou um pavio muito grande de compra no 31, não rompeu o 30, fechou para dentro da região dos 50, o 32 a mesma coisa, tentou vir para baixo e fechou também aqui na região dos 50. Na hora que o 33 testa de novo aqui essa região, na hora que ele testa de novo exatamente essa linha aqui, eu falei, esquece, desculpa lá, o preço vai no ajuste. Na hora que eu falei, ela falou assim, será? E ele foi. Ela falou, caramba, Márcia, que olho é esse? Eu falei, gente, não é olho, é um W lindo de cinema, não tem como entrar numa operação. Márcia, quando o 29 fechou assim, veio sua voz na minha cabeça, confia, mulher de Deus, eu entrei. Confia, mulher de Deus, exatamente isso. Confiei. Não tem como, gente. Eu tava vendida aqui, junto com a Laila, né, na hora que bateu no meu zero, eu tava vendida, onde que foi que eu vendi, hein? Sei lá, acho que foi daqui depois que você quer, não lembro agora. Eu tava vendida por aqui, em algum lugar. Na hora que bateu no meu zero, eu falei, Laila, tô saindo, vai formar um W. Foi no 29 isso, eu saí fora da operação no meu zero. Ela falou, Márcia, não vai, ele vai cair. Aí veio o 30 e o 31, ela ainda me zoou. Falei, tá vendo? Não falei pra você que ia cair? Aí na hora que veio o 32, eu falei, bebê, vai cair, só que não vai ser agora, vai subir. Aí eu comprei, ela segurou, né? Fez o médio aqui em cima e acabou pagando ela aqui no final do dia. E deu tudo certo, né? Mas WM é impressionante a assertividade dessa operação. Se a gente for para o dólar hoje, o W lá da sala, esse W aqui, eu mandei para a Fabiola. Eu falei, Fabiola, tá passando calor aí, hein, bonita? Não foi não, Fabiola?
Foi, pagou 10,5 pontos. Dólar aqui, ó, fez um W lindo aqui, nesse fundo. Confirmado aqui no 20. Onde que foi que você entrou, Fabiola? No 21, né? Exatamente a mesma coisa do índice, ó. O 20 confirmou o pullback e a falha de pullback fechando para cima aqui. Possivelmente vocês entraram aqui no 21. O 21 veio até aqui embaixo, que é aquilo que a gente falou na aula anterior, se eu não me engano, ou em alguma aula para trás aqui, de não deixar o stop apregoado, né? Se alguém deixou o stop colado aqui na mínima do 18, levou o stop aqui no 21, o mercado foi lá e fez todo o movimento, né? Então passou um pequeno calor ali, ele foi até onde? Impressionantemente falando, até os 50%, né, Fabiola? Olha lá, coisa mais linda, gente. Deu nosso take aí na mínima do 10. Nessa região aqui dos 50% deu o quê? 10 pontos? Deu 10,5. A Marcilene pegou 11. O zóio de bacia, gente. Bacia colou mesmo, né? Márcia, Oi, Ivan. dá só, se puder, né? Dá só uma olhada no finalzinho do dia de hoje lá. O que o índice fez em relação a essas regiões de 50? Aqui nesse triângulo? Isso, nesse pullback aí, do 81 até o 86. Ele fica em ciminha da linha, né? Passa a fibra aí, por favor. Qual o fibo daqui? Não, do 81 para o 86. Esse aí seria um pullback, né? Sim, seria um pullback. Ó, o 89 confirmou o pullback, né? Ele veio abaixo. E o 90 confirmou a falha de pullback. E ele ficou, né, enrolando aqui. Virou uma minhoca aqui, né? Não saía do lugar. Também final de dia, já às 5 horas da tarde, né? Quer dizer, 4:30 da tarde. Não, só para ver a importância dessas 3 linhas, realmente. É muito importante, porque se a gente, quantas vezes eu já levei violinada disso aqui, que eu vendia, por exemplo, tá? Um exemplo, que o 88 rompeu. Vende aqui no 89 achando que vai buscar mínima, acabou, né? Se lascou, porque ele tem que romper as linhas da extremidade. Essas linhas da extremidade, gente, faz muita diferença. Vocês viram a tanto que faz diferença na análise do macro, do diário do 60. Essas linhas da extremidade são pontos de suporte e resistência muito grande. São muito importantes, então nunca se esqueçam delas. Olha aqui o tanto que segurou, né, Van? Aqui 88, 90, 96, 97. Não passou. Se ele não passa para baixo dos 50%, ele busca o quê? Ele busca subir, né? A gente não sabe aonde ele vai abrir amanhã, mas, pela análise aqui dos 5 minutos, ele está negando esses 50%, então ele pode vir aqui até essa região, ó, os 50% aqui é onde segurou. Gente, é muito impressionante isso, né? Olha isso, deixa eu traçar mais para cá para vocês verem. Olha aqui. Exatamente no W, foi onde segurou aqui. Então, essa região, ó, do 137,200, eu não sei onde vai abrir amanhã. Mas ele pode vir corrigir aqui para continuar caindo, pode corrigir mais lá para cima, né, onde a gente viu, 50% do dia anterior também, tá aqui para cima um pouquinho. O percute de massa é a máxima e o ajuste, né, que a gente viu, que vai segurar o preço. Então, pode ser que ele abra aí com um pouquinho de alta ou não sei, né, não dá para saber. Mas até essa região, que é uma região muito forte de suporte, de resistência aqui, o ajuste, esse percute de mínima, que é o máximo que ele pode ir, a não ser que ele vá lá para o topo, né? Qual o topo? Esse topo do pivô, que é o 138,250. Obrigada, certo, Marcia. meninas? Certo. Mais alguma dúvida? Alguns falam que Eduardo Leite não, mas tem e-mail lá. Ele é o único Eduardo Bolsonaro que não cresceu, ele não ganhou pontos. Ou seja, a aprovação do Lula baixou. Mais alguma dúvida, lindinhas? Eu tô falando aqui, o microfone tá fechado. Acho que não. Ficou bem explicadinho. Muito boa a sua leitura, Márcia. Leitura gráfica muito boa. Obrigada, Van. Eu gosto muito, tá? Como diz a Laine, eu sou muito mais analista do que operadora, na verdade, porque eu gosto mais de analisar.
Quem foi que falou hoje Oi? na aula? Foi a Kátia? Quem que deu essa sugestão de fazer essa aula? Foi a Kátia? Foi a né? Kátia. Foi. Olha, Kátia, realmente foi ótimo, porque quando a Márcia fica falando lá na aula, sem a gente ver o gráfico, é difícil, nossa, é muita informação. E agora, você falando do mesmo jeito que você fala de manhã, mas mostrando o gráfico, ficou muito claro. Então, foi ótimo, porque agora a gente consegue fazer no nosso, vendo você, ouvindo você falar. Então, foi bem esclarecedor. E é simples, tá, gente? É isso. Não tem nada mirabolante, não tem nenhum segredo, é bem simples mesmo. É só isso que eu olho, nada mais do que isso. Certo? Cara, pensei que todas as suas idas e vindas era você ali buscando uma caipirinha. Meninas, então tá, amanhã payroll. Cuidado aí, tá? Não sei se todas gostam de operar payroll ou não, mas o payroll é só um candle de volatilidade aí, tá? Não aconselho quem não tem experiência a operar payroll, porque pode sair, ainda mais quem trabalha com stop, operar o payroll com stop, esquece, você vai ser estopado com certeza, porque ele tem uma volatilidade grande. Então, se você tiver comprado ou vendido, você vai se dar bem, porque ele vai para baixo e para cima. Então, se você tiver ali qualquer ponta, você vai ser só para ter stop, porque aí você vai ser estopado em uma delas. Então, se você trabalhar sem stop, mas não, ainda bem que eu parei de gravar, né? Eu nunca falei isso para vocês, mas quem tem a coragem de trabalhar sem stop no payroll vai dar bom, porque ele vai para todo lado. Você só não pode se desesperar. Tem que ter sangue frio ali no negócio, e quem não opera, nem queira tentar operar também, porque também não faz diferença nenhuma na vida de ninguém, é um candle só, que ele traz uma certa ansiedade aí pra gente, né? Então, eu particularmente falando, não gosto muito de payroll, tá? Uma coisa que não me atrai muito, por quê? Porque ele gera essa ansiedade na gente, né? Você fica, nossa, o que será que vai acontecer e tal? E antes do payroll, o mercado fica ruim pra caramba, ele só vai melhorar um pouquinho depois do payroll. Então, assim, para quem nunca não tem costume, só observa, deixa para fazer alguma coisa depois, que é o mais aconselhável. Mas, a Fabiola, você está aqui, Fabiola? Eu sempre tenho limão em casa. Mas a Fabiola vai me mandar o resultado dela, ela pediu para ela fazer um estudo para mim, dos 12 últimos payrolls, fazendo replay, então eu quero que ela me mande, ela tem até hoje, meia-noite, para me mandar os resultados, né, Fabiola? É, você mesmo. Fabiola, derruba aí a internet, Fabiola. A internet acabou. Derruba, Vai Fabiola. chover aí, vai dar um relâmpago, vai cair tudo, né, O Fabiola? Arthur pediu ela para dormir com ele, Márcia. Estava chorando lá, tadinho. Vem dormir comigo, mamãe. Seu amigo cortou energia aqui. Fabiola. A Fabiola não gosta de payroll. Eu falei para ela que o único jeito dela perder esse trauma aí de payroll é estudando payroll, fazendo replay em dia de payroll, como se não tivesse payroll, né? Eu sei que ela vai brilhar, por isso que eu pedi para ela fazer, para ela tirar isso da cabeça. E quem tem medo e quiser aproveitar aí junto com a Fabiola, faça um replay dos últimos payrolls, tá? São 12 replays aí, se for fazer o último ano, né? Um payroll no mês, né? Então, quem quiser, façam. É bem interessante, para vocês até aprenderem a mexer com isso. Quem gosta, né? Quem quiser. É um jeito interessante de aprender. Tem até meia-noite para fazer, viu, gente? 12. Amanhã eu conto para vocês, tá? Se ela vai me entregar ou não. Porque quando ela era minha aluna, ela era, olha, certinha. Ela me entregava bonitinho, mandava, falava, vi, fiz. Agora, ó, não tem jeito, é só puxar os cabelos, gente. Não tem como. Ai, ai. Meninas, fiquem com Deus. Ótima noite para vocês. É sempre muito bom estar com vocês. Márcia, muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Até amanhã, meninas. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite.